Pronto, Felipe, pode vir. Tudo certo aí, pastor? Tá tudo certo, venha. Então, bora. Vixe, Bora olha aí, vê se então. tá no Face. Tá. A paz do Senhor Jesus para todos que estão aí nos Amém, escutando. pastor. Paz e graça. Pastor Felipe aí, olha. Tem até um nomezinho aí embaixo, Pastor Felipe Rocha. As coisas aqui é organizada, hein? Agora tá certinho, né? É. E pronto, olha, eu queria abordar um assunto que é um assunto que está muito em evidência hoje em dia no assunto gospel, né? Que são a situação de algumas denominações que têm praticado abuso de autoridade. Aqui eu não gosto de citar nomes, não é? Não é bom a gente citar nomes, porque na verdade o intuito nosso não é falar mal de ninguém, mas abordar o assunto para trazer um esclarecimento para a igreja, para o povo de Deus, não é? Então, assim, a situação hoje em dia das denominações evangélicas, frisando que eu gosto de separar a denominação evangélica da Igreja do Senhor Jesus, não é? Eu gosto de separar isso aí. E por quê? Porque a Igreja do Senhor Jesus são todos aqueles que nasceram de novo e estão escritos, arrolados no livro da vida. Esses são a Igreja do Senhor Jesus, que está dentro das denominações. As denominações têm um presidente, não é? Tem um responsável, e tem que ter, porque se tem um CNPJ aqui em Portugal, se tem um NIF, tem uma atividade aberta, tem que ter uma pessoa responsável, né? Até mesmo como é que seria uma organização se não tivesse um líder, não tivesse secretária, não tivesse tesoureiro, não tivesse um conselho fiscal, não tivesse uma diretoria, não poderia ser uma organização, não é? Porém, a igreja do Responder Senhor também às Jesus, autoridades civis, né? sim, porém a igreja do Senhor está lá. Outra coisa que eu queria deixar bem claro, e depois o pastor vai falar sobre isso também, é que nós, eu quando me converti com 15 anos, desde lá que eu aprendi. Isso é um pouco perigoso para a nossa fé e digamos, nosso crescimento espiritual. Por quê? É a questão da igreja. Onde é o templo do Senhor no Novo Testamento? Não é mais no templo de construção. Não é mais um edifício. O templo do Senhor Jesus somos nós. Por que isso influencia na vida espiritual? Porque as pessoas criam tantas expectativas na denominação, em uma pessoa, como se deixa muito confundido a cabeça das pessoas, achando que aquele lugar físico é a morada, é a casa onde Deus habita, que quando as pessoas se decepcionam, de alguma forma ela transfere aquilo também para Deus. Quando na verdade elas estão se decepcionando Ela fica com decepcionando. líderes, homens, e com uma instituição religiosa, não é? Se souber separar, agora, nós podemos, eu não sou uma pessoa que eu não sou um radical de dizer assim, olha, é a igreja, se referir à denominação, à igreja do Senhor. Não. Se o líder da denominação e a denominação estiver obedecendo ao Senhor Jesus, não há problema nenhum, porque se fundem, né? Se fundem. Se a denominação, o senhorio de Cristo, está presente nela, quer dizer, as pessoas devem obediência a Jesus, não a um líder
que é o que ele diz para a vida das pessoas que as pessoas têm que fazer. Na verdade, o líder ele tem que guiar as pessoas para obedecer ao Senhor Jesus, não é? Queria que tu falasse Sobre aí um isso. bocadinho disso aí para mim não ficar falando só, senão eu fico falando. Senão eu fico falando sozinho, né? Eu tô esperando você falar aí para não falar, para a gente Veja aí não se o atropelar. Insta, vê se tá. Bom, eu quero deixar primeiro aqui, pastor Moisés, paz e graça para todos que nos Amém. ouvem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 16. Olha que interessante que Paulo escreve. Ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Sim. Aí no versículo 19 é o que Paulo diz. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário Sim. do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por um preço. Após agora, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, Paulo, ele deixa claro que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Sim. Então, só dando uma pincelada aqui naquilo que o pastor falou. A Bíblia. Sim. O corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Agora, a denominação física é onde esse corpo, né, que somos nós, nos reunimos em Cristo Jesus para termos comunhão uns com os outros, para sermos edificados na fé através da palavra de Deus. Sim. E o líder, né, eu quero ler essa epístola de Pedro porque eu quero dar meu parecer sobre isso já lendo a carta de Pedro no capítulo 5. Carta de Pedro que ele escreveu, capítulo 5. Olha que interessante, pastor. Aos presbíteros há entre vocês, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda participante da glória que há de ser revelada, peço que pastor, porque o presbítero é pastor, né? Sim. A palavra presbítero no hebraico aí, tanto no hebraico como no grego, significa ancião, era o líder. Sim. Que pastoreiam, olha só. Então, ele está dizendo aos presbíteros, aos líderes, que pastoreiem o rebanho de Deus. Então, já fica uma premissa aqui, o rebanho é de Deus, tá? O rebanho não é dos líderes, tá? Sim. Mas Deus, ele deixou os líderes para pastorear o seu rebanho. Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas por espontaneamente, como Deus quer. Olha só, pastor, que interessante. O rebanho é de Deus. Os presbíteros devem pastorear como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. O versículo 3 me chama a atenção, porque olha o que ele diz. Não como dominadores dos que lhe foram confiados. Então, líder, nós que somos pastores, eu também sou pastor, o pastor Moisés é pastor, nós não somos dominadores do rebanho. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo no versículo 3. Não como dominadores dos que lhe... mas sendo exemplos para o rebanho. Então, o líder, ele não exerce domínio sobre o rebanho, ele está ali para o rebanho, para Cristo. Olha que interessante. Então, o líder não pode exercer um domínio, pastor, ao seu bel prazer, em cima do rebanho de Deus. Então, olha só, o versículo 2 fala, olha o que diz o versículo 2, que pastoreie o rebanho de Deus. Então, primeiro, o rebanho de Deus, ele diz, pastoreie não como sendo dominadores do que foram confiados, mas sendo exemplos ao rebanho. Então, o pastor, ele tem que estar ali para estar acima de ninguém. Ele está ali para conduzir o rebanho de Deus, que é de Deus, conforme a palavra de Deus. E para terminar aqui, o 4, ó, e há uma recompensa. E quando o supremo pastor, esse supremo pastor é o Cristo, né? Ele não é apenas pastor, ele é o supremo pastor. Quando o supremo pastor se manifestar, vocês receberão
a coroa de glória que nunca perde seu brilho. Então, o que eu entendo é que sim, os líderes são colocados na igreja do Senhor Jesus para pastorear o rebanho que não é deles. Então, primeira coisa que nós devemos entender como pastores, como líderes, Sim. nós apacentamos um rebanho. E qual é a nossa missão? Conduzir esse rebanho que não é nosso, mas de Cristo, para Jesus Cristo. E como nós vamos fazer isso? Por meio da palavra de Deus. Entendi. Então, não é exercendo domínio. Porque tem muitos líderes hoje, pastor Moisés, que está exercendo um domínio, uma manipulação, né, no rebanho. Não é isso que Jesus quer. Baseado em Mateus, capítulo 28, versículo 19, o que Jesus espera de nós é que a gente discipule pessoas para Cristo, ensinando essas pessoas a guardar tudo que eu ou que você ensinou, não. Tudo que Jesus nos tem ordenado. Essa é a função de todo pregador, mas aqui nós estamos falando de líderes. Essa é a função primordial do líder. Conduzir pessoas até Cristo. Pois é. É isso mesmo. Tu falasse bem. Eu também quero deixar aqui um versículo, dentro daquilo que a gente está falando, que é em 1 Coríntios 6, 18. Não, vamos colocar a do 19. Eu estou lendo aqui na versão NVT, diz o seguinte: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus em seu corpo. Quer dizer, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, é composta de pessoas. Não é praticamente uma denominação. Porém, lá na denominação, onde se reúne aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Hoje em dia, eu vejo que a igreja, devido aos ensinamentos que houve errado, o povo de Deus, eles confundiram ou confundem muito o velho com o novo, não é? O velho, quando eu digo isso, não é para a gente descartar o velho, não é? Porque o velho fala das coisas, o velho aponta para Jesus Cristo. Tudo no velho aponta para Jesus Cristo. A lei do sacrifício aponta para Jesus, o Cordeiro, sem mancha. O templo, a tenda que foi construída para que Deus viesse ali habitar e os sacerdotes pudessem fazer expiação pelo pecado do povo, não é? Depois veio o templo. Tudo isso estava apontando para uma nova aliança. Na nova aliança, o templo, que era igual ao Antigo Testamento, que muita gente hoje confunde a cabeça das pessoas. Hoje, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Nós temos acesso direto a Deus. Aquele altar, aquela plataforma da igreja, aquilo não é um altar de Deus. Muito embora, respeitando assim, se aquele lugar é um lugar onde as pessoas que vão pregar, que vão ser referência espiritual para outras pessoas, pode ser sagrado? Sim, claro, não é? A gente não pode, um exemplo, deixar de abandonar, como se diz assim, a liturgia, né? A liturgia, o culto, a liturgia. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que as pessoas façam isso, mas façam sabendo o verdadeiro significado. Senão, daqui a pouco, as pessoas começam a adorar o altar, e o altar não é para ser adorado. Começam a idolatrar o líder não é para ser idolatrado. Você não deve obediência a um líder cegamente, de forma nenhuma. Primeiramente, a sua obediência é a Jesus Cristo. Se esse líder ele não tem Jesus como cabeça da igreja, que ele serve como pastor, e outra, pastor, o pastor nada mais é
como o senhor falou aí, uma pessoa que serve a noiva, não é? É um elo entre o Espírito Santo, que concede dons para a edificação, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 4 e 11. São dons para a edificação do Isso. corpo de Cristo. Então, o pastor nada mais é de que Então quer dizer que os líderes estão mais para servir, né? estão mais para servir. Mas Jesus veio para servir. Jesus, o Senhor da glória, o Exatamente. Todo-Poderoso, Filho de Deus, ele não veio com essa arrogância toda. Você vê na história de Jesus, você lê os evangelhos e não vê Jesus com essa pompa, com essa arrogância toda. Pelo contrário, ele veio para servir, porque ele veio trazer a vontade do Pai para as pessoas. Então, hoje, se você está numa Maior no reino, denominação, né? se você está numa denominação onde o líder ele gosta de ser idolatrado, e ele quer ser idolatrado, porque se vierem me idolatrar, eu digo logo, olha, sinto muito, sinto muito. E vocês não devem me idolatrar, nem eu não sou o Senhor de vocês. O Senhor de vocês é Jesus Cristo, não é? Então eu sou responsável também se alguém vir me idolatrar, se a igreja vir me idolatrar. Mas muitas denominações, sistemas religiosos, foram feitos para isso, para manipular o povo, não é? Sem respeitar o que a Bíblia diz, não é? E a gente tem que ter muito cuidado com A isso. Bíblia diz para a gente ser sujeito aos pastores, né? Sim, Tem gente sim. que confunde essa parte. Nós devemos ser sujeitos aos pastores, mas desde que eles Deus. Então, nesse caso, nós devemos ser sujeitos aos Sim, pastores. a gente só deve Agora, ser sujeito aos como o senhor explicou, pastores. quando tem um pastor que não está baseado na Bíblia, Não. Aí você quer que você tem que fazer? Eu te digo uma coisa, ó. Cai fora. Cai fora que carta aos é Hebreus, que pastor é bronca Rogério, pesada. Cai fora. Sabe por capítulo quê? 13, capítulo 13, versículo 17. Olha o que diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, aqui o escritor aos Hebreus está deixando claro: a gente tem que ser sujeito aos nossos pastores, nós devemos se sujeitar a eles, mas desde que eles estejam lutando para viver a palavra de Deus. Eu não devo, e nem você deve obediência a um pastor que está totalmente fora da palavra de Deus. Então, tem muita gente que confunde isso. E muitos Justamente. líderes utilizam esse versículo aqui para manipular as pessoas. E não é isso que está escrito na E palavra de outra, é Deus. uma, é uma Nós devemos benção. ser sujeitos aos nossos pastores. É uma benção quando você se Pode submete. falar. É uma benção quando você se submete. Sim. É obediente. É um pastor Uma que ele é hierarquia, né? obediente a Jesus. Você, de alguma forma, Exatamente. se o pastor ele é obediente a Jesus, a palavra de Deus, ao evangelho, ele está ali pregando o evangelho para que as pessoas sirvam a Jesus Cristo como Senhor. Entende? Então, é preciso você se submeter, não é? Porque aquele homem Sim, é está te necessário. levando para Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. É a mesma coisa de um marido, a esposa se submeter a um marido que está levando ela para Deus. Agora imagina, uma esposa se submeter a um homem Sim. abusador, um homem que bate nela, que abusa dela, entende? Em todos os sentidos. A gente não vai discutir esse caso de casamento, mas Sim. ela também não tem obrigação de se submeter a isso. Fazendo um paralelo, né? Autoridade política, autoridades governamentais. A gente deve também, a palavra fala que a gente deve obedecer, se submeter às autoridades. Agora, Sim. no momento que essas autoridades elas não estejam obedecendo a palavra, a gente vai ter que ser desobediente a ela.
Porque ou obedecer a Exatamente. Deus, E aí esse ponto, pastor Moisés, que muita gente confunde. e E para ela, muitos líderes, para um governante, a gente vai ser rebelde. A gente vai para ele, a gente vai estar em rebeldia. exatamente. Mas é isso que acontece com muitos líderes. Esses líderes não estão baseados na palavra de Deus, eles não estão obedecendo a palavra de Deus, e aí eles usam para manipular a igreja do Senhor Jesus Cristo, que a igreja não é deles. Eles usam, olha, vocês têm que ser sujeitos ao pastor, mas até que ponto eu tenho que ser sujeito ao pastor? Até que ponto eu tenho que ser sujeito a ele? Se ele estiver fora da palavra, ensinando fora da palavra, pregando fora da palavra, vivendo fora da palavra, eu tenho que me sujeitar a ele? Negativo. Eu não tenho que estar debaixo de uma autoridade que não esteja de autoridade de Jesus. Porque o pastor, olha o que escreveu aqui Jesus, né? Olha o que João escreveu acerca de Jesus. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Olha o que Jesus diz a Pedro, hein? Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? É uma pergunta de Jesus para Pedro. Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Olha o que Jesus responde, pastor Moisés. Apacente os meus cordeiros. Versículo 16. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus respondeu, pastor, minhas ovelhas. Olha que Jesus fala, os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Você vai pastorear, mas os cordeiros não é seu, as ovelhas não é sua. Você vai prestar um serviço para o meu reino. O rebanho não é teu. Aqui no versículo 17, ele diz pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, Senhor, tu sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Aí Jesus responde novamente, apacente as minhas ovelhas. Não é à toa que Pedro vai escrever a carta de 1 Pedro capítulo 5, falando para os presbíteros, cuidar do rebanho de Deus, do rebanho. Por que Pedro está ensinando? Porque ele recebeu esse ensinamento de Jesus. Você vai cuidar do meu rebanho, mas o rebanho não é seu. Então nós temos que lembrar, líderes, essa palavra também é para nós que somos líderes, pastores. Nós cuidamos de um rebanho que não é nosso. Então qual é o nosso papel? Conduzir o rebanho na palavra de Deus. Esse é o papel. Conduzir pessoas e discipular pessoas para Cristo e para o seu reino. Não é manipular, não é se exaltar, porque tem muitos líderes hoje em dia soberbos, só ele que prega, só ele que revela. E, enfim, isso não é pastorear o rebanho de Deus. O verdadeiro pastor, ele é servo do rebanho. Então, Deus, ele deu uma igreja para pastores pastorearem o rebanho de Cristo na palavra de Deus, conforme o Espírito Santo determina. Esse é o dever do líder, esse é o dever do pastor. É verdade, é verdade. Eu creio dessa forma, não é? Acredito dessa forma e acredito que a igreja, quando eu falo igreja, é o povo em geral, né? O povo de Deus. Vai passar nesses últimos dias um abalo muito grande que vai haver nas estruturas religiosas, como já está havendo, né? Como já está havendo, né? Tem estrutura religiosa aí, com não sei quantas igrejas que estão sendo abaladas. Por quê? Por justamente os líderes não estarem obedecendo ao senhorio de Jesus Cristo, né? E com isso, as denominações que era para ser totalmente alinhada com a revelação da igreja do Senhor Jesus, né? Que é o corpo de Cristo. Aí sim você poderia dizer assim: estou saindo de casa para ir para a igreja, se referindo ao edifício. Por quê? Eles são a mesma coisa. Por quê? Porque aquela denominação. Quando estão alinhados. Alinhados. Mas quando não estão alinhados, você. Olha, eu estou indo para a denominação, mas você vai ler na Bíblia, você vai estudar a palavra,
Você vai meditar na palavra, vai orar e você vê que não está batendo. A conta não está fechando. O que acontece? Você fica numa situação difícil, não é? Você fica desanimado e é a situação de muita gente. E por isso que há muitos também desigrejados, né? Eu fiquei até espantado com o número de desigrejados no Brasil, aqui em Isso, é Portugal também, verdade. viu? Aqui em Portugal também, que muita gente sai do Brasil, vem para cá, que lá frequentava igrejas, e quando chegam aqui, passam a não frequentar mais. Entende? E por isso tem muita gente Muita gente desigrejado. fica criticando, né? Ah, não congrega. Não congrega, tem que congregar, beleza. E é fato, tem que congregar. Mas não é congregar numa igreja, às vezes, mais perto da sua casa, mas em uma igreja mais próxima de Deus, mais próxima da Bíblia. Pois. Que é o complicado, né? Então, porque também você congregar em um lugar onde o líder, ele não está próximo de Deus, ele não se submete à autoridade de Jesus Cristo, né? Porque todo líder ele tem que se submeter às escrituras e à autoridade de Jesus Cristo. Então a reforma protestante foi justamente contra essas coisas, porque o Papa na época, né, eles eram a autoridade máxima da igreja. Eles até a palavra de Deus e tiravam. Eles faziam E as doutrinas distorceram, né? Porque a igreja, conforme a eles igreja, a queriam igreja, fazer. a Porque igreja católica é, era a igreja universal, não existia outra igreja. E eles exatamente. começaram a distorcer e trazer o papado, Sim, né? Quer dizer, quem manda tudo é o Papa. exatamente. E eles tinham uma tal liberdade para fazer isso, e eles interpretavam a palavra de Deus da seguinte maneira: nós somos embaixadores de Deus na terra, nós somos representantes de Deus na terra, então a gente pode mudar a palavra de Deus. Se a gente vê alguma coisa aqui na palavra e a gente quiser mudar, a gente vai lá e muda, porque nós somos embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo. Não, querido, a palavra não tem como você mudar. A palavra ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Eu não posso mudá-la, você não pode mudá-la. E ai daquele que acrescentar, né? Ou também tirar do livro desta profecia, né? E isso fala tanto em Apocalipse, também fala lá em Provérbios e em Salmos. Então, os 5 solas da Reforma Protestante foi justamente contra esses tipos de líderes, que era o papado na época. Então, o papado ele se colocava acima de Cristo. Ele se colocava acima da palavra. E aí chegou a reforma protestante, protestando contra esses ensinamentos fora da palavra de Deus. Não, aqui a igreja vai seguir um princípio bíblico. Somente Cristo. Cristo é a autoridade máxima da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então, existe sim pastor presidente para reconhecimento diante do homem. Existe uma placa, uma denominação que a gente E é está uma ali organização, né? congregando, né, fazendo parte dessa família. Mas a igreja, o fundador da igreja se chama Jesus Cristo. Ele é o fundador da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então a gente tem que ter essa consciência. E aí tem 5 solas: somente Cristo é a autoridade, é somente a fé, é somente a graça. A glória não é para pastor nenhum, não é para pregador nenhum. A glória pertence somente a Deus, né? E é somente Tás aqui, quase um ó, é reformado, somente hein? a palavra. A Tás quase um palavra é a reformado. autoridade. A palavra é a autoridade na igreja. Não é o meu achismo, não é o meu achismo, é a palavra que Amém, meu querido. É isso aí. não determina nada. Quem É isso aí. determina é a palavra de Deus. Aí isso sim. Então, o líder, por que Pedro ele teve essa visão? Porque ele aprendeu com Jesus. Pedro, tu me amas? Te amo. Então, o verdadeiro líder que ama Jesus Cristo, ele vai seguir o que Jesus falou. Você me ama? Amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Não é sua, mas eu estou dando autoridade para você pastorear minhas ovelhas. Cuida bem delas. E o próprio Pedro escreve lá, na primeira carta dele, capítulo 5, dizendo que quando o Supremo manifestar, tem uma recompensa, uma coroa de glória.
né? Amém. Então, esse é o verdadeiro líder, aquele que se submete a Cristo e a sua palavra. Fora disso, pastor, vou falar bem claro aqui. Fora disso, é falso profeta, é um charlatão, mas não é pastor, muito menos profeta de Deus. Lógico, para aquela organização religiosa, ele é o líder, ele é o pastor, não é? Você pode estar lá fazendo parte, como se estivesse fazendo parte de um clube social, como uma pessoa Sim, faz parte do Rotary, da maçonaria, pode estar fazendo parte de um clube social, de uma organização. Lion, E eu digo uma coisa, isso não faz mal nenhum. quando não está alinhado, né, pastor? Você fazer parte de uma organização não dá problema nenhum, não tem problema nenhum. Só que, se referindo à salvação, quando Jesus vier e prestarmos conta, aí sim, aí você vai ver a diferença daqueles que realmente estava compromissado com Jesus e aqueles que só era dono de denominação. Você ser dono de uma denominação não quer dizer que você esteja Exatamente. alinhado com o Senhor Jesus, não. A gente encontra muita gente, olha, você vê denominação hoje em dia. Totalmente. Olha, eu tenho muita experiência, que eu sou cristão desde os 15 anos, né? Eu já saí, por força das circunstâncias, de denominação na minha juventude. E quando eu saí de uma denominação muito conhecida, e porque estava cursando seminário, e também me mudei para Boa Viagem, que era um lugar distante daquilo que eu, digamos, é como se fosse aqui em Portugal, Lisboa e o norte. Eu fui servir, eu fui para o quartel, ganhei uma Uma casa lá, viagem aqui do Brasil, né? no em Boa Viagem e saí daquilo ali. Nossa, aqueles irmãos, quando eu saí, já não eram mais meus irmãos. Já não eram mais meus irmãos. Nem falavam É mais isso. comigo. Nem Não falavam é mais irmão quando comigo. faz parte da mesma Gente, denominação. isso não é, Se isso não não é faz uma. parte da Olha, mesma denominação, já olha, não é mais irmão. Isso é um aqui erro para bíblico, nós né? isso é seita. Isso não é uma igreja. Não é a igreja do Senhor Jesus, é uma seita. Se uma Porque pessoa sai a dali da sua Bíblia diz lá em denominação Efésios, é um só Deus, um só corpo. e outro, um líder que proíbe, olha, você está proibido de falar com fulano, porque fulano saiu da denominação. Essa pessoa não tem compromisso com Jesus Cristo. Ela não tem. Se ela tivesse, Colocando uma pessoa contra a outra, se ela totalmente tivesse, ela fora da dizia visão assim: bíblica. olha, aquele irmão já não está mais conosco, mas ele é nosso irmão em Cristo. É ou não é, Felipe? Sim. Ele pode estar em uma denominação diferente. Diferente, A mas ele é placa, nosso irmão em existe muitas Cristo. placas. Gente, Exatamente. e se a Porque Cristo é o pessoa. dono da igreja. Olha, e se a pessoa apostatasse da fé, fosse, digamos, fazer parte de uma religião afro, que não tem nada a ver, eu respeito as religiões afro, mas assim, é totalmente diferente de uma religião, digamos, evangélica. Nem essa criatura merecia que cortemos a fala com ele. Por quê? Porque eu Sim, sim. É preciso um ser humano, viver. né? É um É ser aí que a gente humano, precisa mudou de desvincular isso para Cristo. religião, agora faz parte de uma religião que é muito diferente da nossa. Ele agora tem os princípios do candomblé, da magia negra, mas é uma criatura. Ele precisa do amor. Esse precisa mais do amor de Deus, do nosso amor, do nosso amor, do amor de Deus que está derramado em nossos corações, segundo a palavra. Esse precisa mais do nosso amor do que até mesmo um irmão que saiu da nossa denominação. Mas imagina, se uma pessoa sai de uma denominação, o pastor, o líder, proíbe que aquela pessoa fale com ela, proíbe que o membro fale com ele, sai para outra denominação, imagina para uma religião totalmente diferente da religião. Essa pessoa, acho que não vai nem olhar, se ela olhar para a pessoa na esquina, vai sair correndo. Então isso não é evangelho, entende? Isso não é evangelho. Sabe por quê, pastor? Quando Jesus nos arrebatar, ele não vai arrebatar por denominação. Imagina. Primeiramente,
Vem, toca a Ele trombeta, vai arrebatar aqueles que estão em Cristo. vem logo os presbiterianos. Tom, 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 tom. Aí sobe os presbiterianos, aí depois os batistas. Aí depois a Assembleia de Deus. A igreja quadrangular, do evangelho quadrangular. Não, não, não. Quem vai ser arrebatado é a Pregador chamado igreja. Steven, ele fala sobre no Quem céu vai... não estarão batistas ou presbiterianos ou assembleanos. No céu estarão todos aqueles que são nascidos de Deus. São esses Imagina, a que gente lá vão no estar céu no vai reino de cruzar um Deus. com o outro. Não é Lá no placa de céu. denominação. Lá no céu a gente vai ter que cruzar um com o outro. Que denominação tu era na terra? Eu era da Assembleia e tu? Eu era presbiteriano. Mas não vai haver isso. Todos Sim. todos Você seremos um nasceu só de novo, povo. você vai estar no reino de Deus. Pois. Então o evangelho tem sido muito distorcido. O evangelho tem sido muito distorcido, mas muito distorcido mesmo. A coisa hoje está feia. Está feia. Principalmente nesses últimos dias, né, pastor? Nesses Porque nós últimos estamos dias. vivendo os últimos dias. Gente, olha, eu vou te contar. Aquela carta que Jesus falou às 7 igrejas no livro de Apocalipse, aquelas exigências ali, pode ter certeza, aqueles que não cumpriram aquilo ali, quem não vencer até o fim, olha, vai ficar, vai ficar. Pode ir em outra leva, não é? Mas para você ser arrebatado, para você estar com o Senhor Jesus, requer renúncia e sacrifício. Requer muita renúncia, renúncia ao nosso eu, para obedecer a Cristo, renunciar ao pecado, não é? Hoje em dia, quantos líderes têm pecado descaradamente? Olha, a pessoa quando é referência, a pessoa é um representante de Jesus para aquele povo. Você tem que ser praticamente quase um eunuco. Eu não vou dizer um eunuco totalmente porque tem esposa, não é? Mas você tem que se privar de muita coisa. Você tem que se privar na área financeira. Você não pode ser uma pessoa que pegue o dinheiro do povo, que administre o dízimo e as ofertas dos irmãos. De qualquer forma, eu quero aqui também falar sobre um ensinamento que foi muito errado. Desde que eu aceitei Jesus, que tem ensinamento. Olha, eu entrego a oferta, entrego o dízimo, mas eu estou entregando para Deus. Eu não quero saber do que se faz com ele. O pastor faz, isso é uma coisa totalmente errada. Se você está entregando dízimo e oferta, os líderes têm a obrigação de prestar conta. Felipe, você sabia que na Itália, eu fiquei de boca aberta, eu morei 1 ano na Itália, tu sabe, né? Na Itália, as igrejas evangélicas, o governo vai todo mês lá para a igreja prestar conta ao governo. Entendeu? Vai prestar um contabilista do governo, vai todos os meses para a igreja prestar conta do que está entrando, do que está saindo. Entende? Então, assim, a gente não pode ser um povo cego, um povo feito manada de boi. Faz isso, aí blá, 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 blá. Faz aquilo, blá, blá, blá. Não. Aí usa um versículo, né, pastor? Não, nós temos que ser sujeitos aos nossos pastores, mas até que ponto? Quando ele está dentro da palavra de Deus, submisso à autoridade de Cristo. Quando ele está fora, está fora de Cristo, se está fora da palavra, nós também devemos estar fora desse tipo de liderança. Há muitos anos atrás, Felipe, eu abri um centro de treinamento bíblico, há muitos anos atrás, e procurei fazer tudo certinho. Eu tinha tesoureira, tinha um conselho fiscal, tinha diretoria. Era uma instituição, só não era igreja, mas era uma instituição. Muito parecido com a igreja. Porque ali entravam as mensalidades, entravam as doações, tinha muitos pastores, igreja que doavam dinheiro, entende? O que acontece? Todos os meses eu prestava conta para todos verem.
estavam lá no quadro. Tudo que entrava, tudo que saía. Por quê? Porque aquelas pessoas ali mereciam saber que o dinheiro que está entrando naquela instituição, que é o dinheiro delas, que está entrando naquela instituição, Prestação de contas. aquele dinheiro estava sendo usado para isso, para isso, para isso, para isso e para aquilo. Aí vem aquela coisa. Isso aí quem inventou foram manipuladores que ensinou o povo, olha, você dá para Deus. Espera aí. Para Deus? Eu tenho que saber se eu estou dando para Deus mesmo. Porque eu estou dando para Deus ou estou dando para um homem Para um falso enriquecer? profeta, né? Ou para um homem enriquecer? Aí enriquecer cegamente. Porque João 10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. eu E ali, posso estar dando não para está falando Deus. do diabo, Se esse. não, de maneira física, não. Olha, eu posso estar dando para Deus. De Se maneira esse física, Jesus homem. estava falando. Se esse Sim, homem pode estiver falar. obedecendo a Deus, aí eu posso estar dando para Deus. Não é verdade? Jesus falou contra eles, né? João 10, que a gente atribui ao diabo, né? Podemos espiritualizar o texto. De maneira espiritual, os que têm essas obras são obras do diabo. Mas o texto está falando de maneira literal. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu sou o bom pastor. Os que vieram antes de mim, olha que Jesus está falando, ele não está falando do diabo. Ele está falando, os que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mercenários. E o mercenário, ele não tem cuidado com as ovelhas. Quando ele vê vir o lobo, ele foge, porque ele é mercenário. Ele está ali em troca de dinheiro, mas ele não tem cuidado com as ovelhas. Aí Jesus apontou para ele, mas eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então é necessário sim a gente saber aonde a gente está entregando o nosso dízimo, se essa igreja está vivendo o princípio bíblico, né? Porque o dízimo ele tem que ter uma causa, né? Sustento de pastores também. Também. Mas tem que também enviar missionários, pregadores para pregar o evangelho, cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas. É para isso que é dízimos e ofertas, né? Na verdade, se a gente for entrar aí no estudo bíblico, dízimo era para uma coisa, para um fim, e ofertas era para outro fim. Isso pegando a base do Velho Testamento. Mas pegando a base do Novo Testamento da igreja primitiva, nós vamos ver que você começa a ler lá, a partir de Atos capítulo 2, 3, 4 em diante, você vê que a igreja primitiva, eles arrecadavam dinheiro e ninguém tinha falta de nada. Por quê? Porque era distribuído. Então, o dinheiro da igreja tem que ter uma causa. Sustento dos missionários, dos verdadeiros pastores, cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas. E o povo tem que saber, né? O povo tem que saber, olha, o dinheiro da igreja está sendo usado. Sustento do pastor. O pastor, devido à responsabilidade do pastor, a igreja, se a igreja é uma igreja grande, vamos dar aqui tantos salários para o pastor, não é? Você sabe do que está sendo feito. Olha, tem algumas pessoas necessitadas na igreja que precisam de uma ajuda, então uma parte desse dinheiro vai para essa pessoa. Tem o prédio da igreja que precisa pagar luz, água, não é? Às vezes o aluguel do prédio. Então, tudo isso aí tem que estar prestando conta para o povo. O povo tem que saber. O povo tem que saber. Não é? Ah, não, eu estou dando a Deus, eu não ligo, não. Pode ser. Então não reclame. Se o pastor estiver usando o dinheiro de uma forma desordenada, estiver andando de jatinho aí, estiver comprando isso, fazendo isso e aquilo, você não pode reclamar que você não fiscaliza, você está dando para Deus e o pastor está usufruindo, fazendo o que ele quer. Aqui teve um problema que repercutiu. E um pastor aí comprou um carro num denominação, questão de ética. Sim. Um carro de R$1 milhão. Jesus Cristo. Ele comprou com o dinheiro carrão, dele, que ele trabalha, nada contra. Agora, se ele compra com o dinheiro do evangelho, da igreja, é meio complicado. A gente tem que saber aonde complicado a gente não, meu irmão. Isso aí se chama, sabe o quê? Isso se chama roubo, não é complicado não. Porque se um político pegar o dinheiro dos nossos impostos e comprar um carro desse aí, ele é um ladrão. Se um pastor faz isso, ele é um bandido, é um ladrão. Não tem... Eu não estou vendo quem é, não sei quem é. Eu não sei nem quem é, nem quero saber. Mas se um pastor faz isso,
Ele é um bandido. Qual é a diferença dele para um assaltante de banco? O assaltante pega o dinheiro do povo lá no banco e rouba. Esse está Pior, pegando o dinheiro do povo e comprando um carro. pior, né? Pior, porque ele conhece a palavra de Deus, ele é uma autoridade, né? Ou deveria ser uma autoridade, um representante de Deus aqui na Terra, né? E é claro que o pastor é bíblico, ele tem o salário dele, o missionário, né? O Não, é evangelista. bíblico, é Mas bíblico. agora, É pegar o claro. dinheiro da igreja e comprar um carro, uma mansão, né? Aí já extrapola, né? É, Jesus, ele arrecadava dinheiro. Você vê que o ministério de Jesus tinha até um tesoureiro. Tinha até um tesoureiro, era um cargo. E Judas era o único que tinha um cargo, pastor. Se você e for ver outra, ali, eu quero dizer para os irmãos aí antes de que. Atos. Eu quero dizer para os irmãos que estão nos escutando no Facebook, no Instagram, está sendo transmitido para esses duas redes sociais, que nem eu, nem o pastor Felipe, a gente não é ferido nem magoado por denominação nenhuma, não. Que as pessoas pensam que, Não. isso aí é um Inclusive, magoado a gente falando. congrega E a denominações. gente, e a gente, primeiramente, a gente não está falando de denominação dando nome a nada, não é? A Exato. gente só está Nós estamos baseando confrontando, um assunto conforme o contexto bíblico. contexto bíblico, confrontando para que o povo de Deus escute e pegue sua Bíblia, confira na Bíblia e tenha um esclarecimento. Isso talvez seja ruim para os Cada líderes. serviço. Para alguns líderes manipuladores, vão nos odiar. Vão nos odiar. Não vão gostar muito da gente. Mas os líderes que têm um compromisso com Jesus já não vai odiar. Entende? E as pessoas que achavam que estavam ali, estava tudo certo, elas vão refletir e vai dizer, peraí, então não é bem assim. Não é bem assim. Eu vou refletir, orar, ler na palavra e ver. Outra questão que os líderes, geralmente, eles colocam isso para que as pessoas não confrontem ele. Olhe, muito cuidado para falar contra o ungido de Deus. Exatamente. Eu quero dizer a você, meu querido irmão, em Cristo Jesus, no Novo Um toque no ungido Testamento, de Deus. todos nós somos ungidos de Deus. Você tem que cuidar de falar mal de um pastor, você tem que cuidar de falar mal de um ungido de Deus no Antigo Testamento. Eu falando de falar mal de todos nós somos ungidos de Deus. Enquanto eu falo do irmão, nem só porque todos nós somos ungidos de Deus. Ou pode falar mal do ungido. Se você está confrontando, você pode chegar na educação, o que eu não admito é a pessoa chegar com desrespeito, né? A um pastor, com desrespeito, a um líder. Mas a pessoa chegar, pastor, eu queria entender isso aqui, eu não tenho entendido direito. Olha, isso aqui eu acredito que não está certo, não está correto. E ele vai ter que dar ali uma justificativa ou falar para você o que é que está acontecendo, não é? Então se você confronta, eles também não vão manipular, porque olha, se ele manipula as pessoas ficam caladinhas, porque não pode confrontar o ungido de Deus. Senão, ai Jesus. Entende? O que acontece? As pessoas vão ficar sendo manipuladas ali e vez ou outra vai estourar alguma coisa. É um escândalo, é um problema, a pessoa sai magoada, sai ferida, aí vai ser um desigrejado. Por quê? Porque tudo que acreditou na vida era que Deus, a denominação que era a igreja, a denominação que era o Pastor, templo de Deus, não era ele. Então, aí vai ficar decepcionada com Deus, com o Espírito Santo, com todo mundo. Sim, querido. Felipe, tá escutando? Felipe, parou aí? voltou aí? Ah, voltou.
A gente está falando a palavra de Deus, né? E sempre tem problema. Se a gente estivesse falando aqui outra coisa, sobre futebol, política. Não tá, não tá saindo aqui. Tá não? O que eu tô falando? Eu não tô conseguindo te ouvir. Não? Não. E lembra que quando a gente estava na Itália, tinha tudo guardado no envelope. Como era? Pera aí, deixa eu ver aqui. Era timbrado, né? Sim. Para poder mandar para. Os envelopes eram enviados, não era? Pera aí, meu filho. O que você tá falando tá saindo aqui. Ah, Viu? tá, desculpa. Sim. E aí, Felipe, agora? Eu não tô ouvindo. Tu não estás me ouvindo mais? Olha, eu vou entrar e sair de novo. Eu vou desligar e sair de novo. Acho que a internet deu um. É, sabe, desligar o telemóvel. Tá tudo. Pai, uma travada mesmo aqui, viu? Muito bom. Ai, Jesus. Vou ligar de novo. Um Meet. Não, muito bom. Fazer mais uma. Nova reunião. A internet aqui deu um. Tá trovejando, por isso que tá assim. Sei, acho que deu um erro aí, né? Deixa eu ver. Tá ligado, né? Jesus Cristo.
Gente, deu um probleminha aqui, começou a trovejar, relampear e a internet deu um probleminha. E pronto. Mas vamos concluir. Aceitar. Deixa eu ver se o pastor Felipe pode concentrar. Moisés, Sim, olha aí, entrou. Começou a trovejar aqui, cara. deu pra finalizar aquela? Deu para finalizar. Eu tava já falando com o povo aqui, né, que começou a trovejar tudo e aqui a internet eu acho que deu uma queda. Tá tendo muito trovão. Quando tá trovão, relâmpago, a internet dá uma quedazinha. Mas a gente vai concluir, não é? E depois da conclusão eu fico falando contigo em off. Entendeu? E é isso. Sim, Bom, nosso assunto aqui, para a gente concluir, não é para o povo deixar de ir para a igreja. Pelo contrário, não, é para jamais. o Tem que povo ir para a congregar. igreja, congregar. É uma coisa maravilhosa. É É congregar, sujeito ao seu pastor, sujeitar o que está pastor. debaixo da Ninguém aqui está autoridade de ensinando a Cristo. não sujeitar o pastor. Ser Sim, obediente ao pastor, às autoridades, não é? Mas também as autoridades obedecerem a Jesus e pregar o evangelho para discipular pessoas não para si, mas para Jesus Cristo, o Senhor, não é é? isso mesmo. E se for assim, vai dar tudo certo. Se não for, vai dar errado. Vai dar problema Com certeza. e no final das contas, no final no juízo, vai se prestar conta, não é? E aí naquele dia não tem volta. É verdade. Ou quando a E aí pessoa alguém falecer, né? pergunta, Quando a mas pessoa como falecer que eu também vou é prestar saber se conta. meu pastor ele está dentro da palavra ou não? Você tem que analisar a palavra de Deus. E olha o que Mateus capítulo 7, versículo 15 fala: Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas dos espinheiros, ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Então, pelo fruto, né? Que fruto? Aí você vai ver as atitudes, né, desses líderes, se está baseado na palavra de Deus, Sim. se não está, se ele busca discipular pessoas, né, para Cristo, para o reino, ou se ele quer apenas manipular essas pessoas em prol dos seus próprios desejos, né? Que ele quer ser o manipulador. Não, Jesus não chamou líder para ser manipulador, mas chamou líder para ser um discipulador, um orientador do povo, conduzindo esse rebanho de Cristo, de Deus, para o Senhor Jesus e para o seu reino. Glória a Deus, é isso aí, pastor. Então, Deus abençoe a todos, né? Para não ficar muito cansativo a live. Depois faremos outras lives falando de outros assuntos, mas com o intuito de edificar o povo de Deus, não de trazer contendas, confusão. Em falar de denominações, de placa. Não, 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 porque não compete a nós, não é? Quem julga é Deus. Eu nunca gosto de falar de pessoas, feito eu vejo aí na internet, as pessoas malhando o pau em uma pessoa, ou não, 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 isso aí não. Se a gente tiver alguma coisa contra, a gente pode ir diretamente para a pessoa, não é?
falar na Mais cara a ético. cara com a pessoa, ou você, não mas depois orar pela pessoa, que todo mundo pode ser transformado. O evangelho é o poder de Deus que transforma. Não é porque é uma pessoa líder que Com ela não certeza. precisa ser transformada em alguma área. É sempre um crescimento, a gente vai crescendo. Tem áreas que a Essa questão gente do errava, discipulado. não erra mais, não é? É isso. Com Então, certeza, pastor. Deus abençoe a todos, pastor. Muito obrigado aí. Amém, pastor. Vamos Foi um encerrar prazer aqui, estarmos aí tá falando bem? do reino. Deus abençoe a Grande abraço. vocês. Deus abençoe a todos. Fica aí que eu ainda vou falar contigo. Espera aí um momento.